Raindrops keep falling on my head. Cavalheiros, vamos falar de uma polêmica nesse vídeo? Carro preparado, 10 anos, 100 mil quilômetros. Quanto que dura um carro preparado? Tá aqui, ó. Esse aqui testado por mim mesmo, por Moar, né? Durante alguns anos, durante bastante sorrisos, minha C63 V8 Biturbo, e eu vou fazer uma abordagem nesse vídeo prática deste exemplar, deste caso prático, deste case de sucesso, e a gente vai tentar abordar essas verdades que todos buscam e ninguém merece. Eu vou explicar isso nesse vídeo, certo? Vai ser aqueles vídeos ácidos, mas tá tudo certo. Bora começar já. Bom, então vamos lá, cavalheiros. Vamos começar o nosso processo de investigação aqui, porque muita gente tem opinião formada sobre esses assuntos e a experiência, ela diz o oposto. E aqui eu vou botar um negócio já no início do vídeo, que é um negócio que me incomoda muito, tá? Isso aqui, cavalheiros, é um grande risco, certo? Um risco de você gastar muito dinheiro, de você ter problemas caros, certo? Mas existe a recompensa. A recompensa é você dirigir um carro que te dá um sorriso no rosto, certo? Então é risco e recompensa. Quem arrisca, acessa a recompensa. E tem muita gente hoje no mercado vendendo sonho, certo? Vendendo que não, isso aqui está perfeito. Não, eu fiz o laudo perfeito desse carro, eu levei esse carro, ele passou nas melhores oficinas, fez revisão periódica na oficina pica da galáxia. Tudo isso aí, cavalheiros, não vale nada. Você entende? Quando o carro tem 10 anos, quando o carro tem 100 mil quilômetros, já foi, todos os componentes desse carro foram expostos à atmosfera, à temperatura, à carga, a uso, certo? E eu vou esperar que esse carro tenha problemas. Então, se você está comprando um carro desse usado e o dono vai te falar assim, não, porque eu levei lá na Vanguard, fiz todas as revisões no tempo certo, tal, não sei o quê. Cara, isso não significa nada, velho. Sabe por quê? Porque ele pode ter vindo aqui, eu ter passado um monte de orçamentos para ele e ele só fez a troca de óleo. Entende? Também existe aquela máxima que a ausência de evidência não é a evidência da ausência. Ou seja, não é porque o carro não tem sintoma de problema que ele não tem um problema escondido. E aqui é complexo, certo? Então para de comprar sonho, meu amigo. Isso daqui é um grande risco. Isso aqui é você subir num cavalo. Você pode cair. E aí você pode morrer, ou você pode quebrar uma perna, ou só uma luxação. Cabe a você se você vai subir na porra do cavalo ou não, entendeu? Não quer ter risco? Fique em casa. Vai fazer aula de tricô, vai fazer um curso de yoga, entendeu? É menos arriscado, beleza? Eu não sei porque eu tô bravo. Eu não tô bravo. Vamos continuar. Eu fico bravo porque às vezes eu fico cansado com os cagão, velho. É tudo cagão, velho. Ó, isso aqui, ó. Bateu, entendeu? O para-choque serve para parar o choque, entendeu? Aí ele bateu, aí ele quebrou. E isso aqui eu tava indo lá para a viagem do Anderson, lá que a gente foi na inauguração do Velopark. Aliás, melhor evento automotivo que eu fui nos meus últimos... Quando foi Le Mans? 23? Nos meus últimos 3 anos. Beleza? Isso dito, parabéns, Anderson. A gente precisa de mais coisas nesse sentido. Aí eu, andava assim, pegava o vento, aí eu vinha aqui e encaixava, né? Porque o que aconteceu? Quebrou a trava aqui. Aí vinha o vento e jogava o para-choque para fora de novo, entendeu? Tá tudo certo, é só um para-choque. Outra coisa que eu notei aqui também, depois todos esses anos, é que esse símbolo, ele começou, pronto, quer roubar símbolo de Mercedes, é assim que faz, tá? Ensinei, pronto. Ele começou a soltar coisas. Só que, cara, esse símbolo ele não é original, velho. Então, assim, alguém deve ter trocado no estacionamento, né? Porque isso aqui é meio que universal dos carros. E paciência.
Vou ter que trocar aí. Próxima coisa. Vamos abrir já. Vamos falar de mecânica. A gente entrou aqui para falar de mecânica, não de perfumaria. Né? Tá aí, ó. Tá sujo. É assim, ó. Isso aqui é o carro que é usado. Beleza? A tua rainha da garagem, ela fica lá, imaculada, virgem. Nunca deu rolê na balada. Essa aqui tá aproveitando, caralho. Entendeu? Eu vamos, volta pro vídeo. O vídeo tava tão poético no início, né? Tá uma putaria isso aqui. Iha! Ó, é assim, ó. O que tem aí, ó? Um 4 em linha com sistema híbrido e 1000 kg-força? Não, tem um V8 barulhento e não interessa a potência. Vou falar disso no final do vídeo, certo? Mas tá aí, ó. Chupa, 8 cilindros, 2 turbinas, fibra de carbono. Vixe, mano. Ó. Ixi, o negócio tá derretendo. Olha só, tá derretendo, velho. Ó, é isso aqui, ó. Isso aqui chama entropia, cavalheiros. Ó, tá quebrando tudo. Ó lá. Ó. Olha só, tá vendo? Tá esfarelando, cara. O plástico tá esfarelando. Por quê? Pega calor pra caralho aqui. Aí eu vou entrar numa outra coisa aqui. Tem uma equação de um cara, um sueco, um químico, Arrhenius, certo? Que ela dispõe sobre a reação dos materiais, dos elementos químicos e a relação que tem dessa relação com a temperatura. Eu falei em um podcast aqui que os carros do clima tropical, eles costumam quebrar antes dos carros do clima temperado, certo? Falei lá no Flow com o Igor, né? Saiu o corte disso aí, e aí os caras falaram, é mentira isso aí. O motor funciona em arrefecimento a 90 graus, tem ventoinha, tem válvula termostática. Assim, o cara está vendo o sistema fechado, ele não está vendo o sistema aberto, o macro, né? Esse plástico aqui está exposto à atmosfera, certo? A uma temperatura por volta de 10 graus superior, média, em relação ao que a gente vê em climas temperados. A temperatura nos trópicos é maior que a temperatura do clima temperado, certo? E o que acontece na equação de Arrhenius, tá? A cada 10 graus de incremento de temperatura de operação ambiente, certo? A vida média, a reação, ela multiplica por 2, certo? Ou seja, um plástico que rodou 10 anos e 100 mil quilômetros a 30 graus Celsius vai durar a metade do que um plástico que rodou 10 anos ou 100 mil quilômetros a 20 graus Celsius de temperatura média ambiente. Entende isso? Tá? Lógico que isso é uma reação, isso é uma equação genérica de elementos químicos que a gente está transferindo aqui para um cenário com várias variáveis. Tem a variável do comportamento do metal, né? Ou do metal, do plástico, da borracha, né? Mas em uma regra geral, em um rule of thumb, a equação é essa. Quanto mais quente a temperatura que os componentes são expostos, vai caindo, a cada 10 graus vai caindo pela metade. Entendeu? A vida útil, né? Então você vê aqui que esse plástico aqui, não, mas eu levei o carro na oficina, não, porque eu fiz a manutenção. É um plástico velho, mano, é 10 anos, entendeu? Já rodou pra caralho, isso aqui esquentou a beça, né? Outra coisa aqui, ó. Ó, quer ver uma outra coisa que já estava derretendo? Ó, vem ver aqui. Isso aqui eu mostrei para vocês é plástico. Ó, e aqui, ó, é o que acontece com a borracha. Tá vendo essa borracha aqui, ó? Ela tá se desmanchando, cara. Ó, o negócio virou um chiclete, velho. Tá vendo? Dá até pra fazer uma massinha. A borracha virou uma massinha, velho. De novo, aqui a gente não está cozinhando em fogo baixo, a gente já está cozinhando em fogo médio, entendeu? E aí o negócio vai acontecendo isso aqui, ó, beleza? Ó, e aqui, ó, continuando o vídeo, mas antes de continuar eu já vi um outro problema, cara. A água tá baixa, tem água, mas está baixa. Isso aqui é do sistema do water cooler, beleza? Tem o sistema do arrefecimento aqui, ó. Ixi, quer saber?
A gente não vai conseguir ver nada aqui. Vamos ir para a rampa e vamos investigar lá na rampa. Bom, então vamos lá. Vamos continuar a investigação aqui. Ó, esse é o protetor de cárter, ou melhor, seria um protetor de cárter também. O protetor inferior, lá da parte da transmissão, ou seja, depois do motor, entendeu? Sabor energético, não. E aí, ó, o protetor, ele é um bom indicador de vazamentos. E se você ver aqui, ó, eu tenho uma região que tem um vazamento. Ou algo pingando. Aí você vai imaginar, pô, óleo de transmissão? Não, porque não tem a coloração vermelha. Isso aqui, na verdade, é o dreno do ar-condicionado. Então, é normal, ele vai pingar mesmo, porque a água condensa no evaporador. Então, aqui não achei nada. Depois a gente vai pro... Fica aí. Depois a gente vai pro intermediário, que é esse aqui. Aqui é água também. E aqui é água também. Água sem colorante, água transparente. Então é só água mesmo. Do ar-condicionado. Aí eu vou pro dianteiro. Ó, aqui... Ah, não. Aqui também é só umidade. Por quê? Isso é só umidade. Não é óleo. Por quê? Tem uma espuminha aqui, ó. A espuminha acumula umidade, certo? Então, assim, por onde está vazando? Vamos continuar inspecionando. Vamos dar uma olhada agora também em motor e transmissão para ver se a gente detecta num carro com 100 mil quilômetros, bem usado, se tem algum vazamento. Pô, 10 anos, eu, que trabalho em oficina, vou esperar. Pô, vai ter alguma coisa vazando. É impossível. Ou é, ou não, ou eu tô errado. Às vezes eu tô errado. Cara, impressionante. No motor, tá tudo seco, cara. Não é possível, mano. Eu vou achar um negócio aqui, velho. Não é possível. Lembra que num outro vídeo a gente estava com um problema aqui no bujão de esgotamento do filtro de óleo? Tá seco agora. Mano, não é possível, velho. Ah, acho que eu achei. Ó. Na verdade é um suorzinho. Mas foi o suficiente para acumular areia. É um suorzinho. Vê se dá pra pegar aí, Luiz. Peguei bem no dedo errado, né? Deu pra pegar. Hã? Acho que vai dar strike no vídeo, né? Tá muito próprio, né? Então, ó, na verdade eu tenho um suorzinho que não dá pra ver de onde que é, mas a maior parte é areia. Ó, o dedo tá seco, na verdade, ó. Tá vendo que o dedo tá seco? Tirei a areia, tá seco. Então não é óleo, certo? Até porque não tá escorrendo, porque se vazar óleo lá de cima, a gravidade puxa ele para baixo. Então se tem um vazamento, o primeiro lugar que o técnico vai inspecionar são os protetores, que eu mostrei para vocês, estão secos. Tem um suorzinho, mas só tá grudando areia. E não dá nem para dizer da onde que é, mas parece da tampa dianteira aqui. Mas dá válvula termostática? Cara, não é nem óleo, velho. É provavelmente... Ah, pode ser água. Não, mas o que a gente viu é do outro sistema. Cara, tá tudo seco aqui, velho. Impressionante. Limpa aqui, ó. Aqui também tem um outro suor. O dedo tá seco, mas tem uma areia preta nele, né? Ó, e a gente limpa, ó. Não fica brilhante. Então, aqui nessa região do cárter da transmissão, também. Eu troquei isso aqui faz uns
foi com 80 mil mais ou menos, tem uns 20 mil já, né? E você não dá pra dizer que é um vazamento, ó, porque a tampa tá seca, certo? Só tem sujeira. Mas tem um outro suorzinho. Ah, descobri uma das fontes dos meus barulhos. Ó, o suporte do downpipe tá quebrado. Puta, os dois. Os dois estão quebrados, ó. Era isso que eu tava vindo, ó. Quebrou os dois, cara. É, isso aqui não tem jeito. Não é a primeira vez que eu tive problema com escapamento aqui nesse carro, né? Teve um outro dia que eu tava visitando o Cris lá em São José do Rio Preto, longe a beça, né? Aí eu passei numa lombada, meio rápido, e aí bateu. E aí caiu o abafador traseiro, que ele bateu aqui, ó. Se você ver, ó, o escapamento ele é a parte mais baixa do carro, né? Então se alguma coisa for bater aqui numa lombada, por exemplo, bate, e aí isso aqui fez assim, ó, soltou essa abraçadeira, né? Não adianta, e lá quebrou, cara. Lá quebrou. Mas a gente ainda não sabe por que estava vazando lá o arrefecimento do sistema do water cooler, né? Vamos dar uma olhada agora no water cooler, né? O sistema é essa bomba aqui, aqui tá tudo seco, aí tem esse radiador, aí tem um radiador aqui no sanduíche, aí tem mais duas bombas aqui, só dá pra ver uma, tá tudo seco, e, ó, é aqui, ó. Caralho, é um micro vazamento, cara. Ó. Ó. Então tem... Tá vazando por dentro do suporte. Que coisa, não. Isso aqui tá só acumulado aqui, ó. Ó, mas isso aqui é fluido de arrefecimento, ó. É meio azul. Então, se vocês lembram, num outro vídeo que eu soltei desse carro, eu tive um problema de uma pedra que bateu nesse radiador e esse aqui é novo. Esse daqui já não é novo, né? E aparentemente, nesta região, nós temos tá escorrendo um líquido meio azul. Aqui provavelmente é o ponto de vazamento. Em algum lugar aqui. Mas não dá pra saber de onde. Será que é da frente também, que nem a pedra? Ó. Ó. Quer ver? Não tá com a telinha aqui, ó. Ó, dá uma olhada nesse cara aqui, ó. Inclusive tem uma borracha solta ali, ó. Mas dá uma olhada nesse cara aqui, ó. O radiador, a água passa naquela barra ali, ó. Certo? E essa barra, ela tá exposta a pedras. E essas pedras a gente consegue ver quando elas batem nas aletas ali, ó. Tá vendo? Vamos ver o outro lado lá agora. Ó, aqui já dá pra ver melhor, né? Essa daqui foi aquele que eu troquei. E aqui tem uma telinha de plástico por cima, tá vendo? Que é pra proteger a passagem de água das pedrinhas, certo? A pedrinha pode bater na aleta, que é essa guelra aí, né? Como é que chama? É guelra, né? Do peixe? É. Parece uma guelra, não parece? É, então. A pedra pode bater na guelra, não tem problema, mas não pode bater na aleta, porque ali tem água, né? E aparentemente pode ser que a gente tenha um amassadinho lá. Outra coisa, CB3 carro baixo, né? Tá aqui, ó. Por que tá quebrado esse lado aqui? Quebrou aqui embaixo, ó. O para-choque bateu aqui por baixo. Foi em alguma coisa azul, né? Que quebrou o para-choque. Ainda bem que a fibra de carbono tá inteira ainda. Mas o plástico vai ter que ser reparado aqui desse lado. Essa foi o que quebrou o para-choque. Aqui eu também ralei o para-choque, mas isso
Foram momentos diferentes, por isso que ele está quebrado aqui. Né? Então ficou óbvio agora o lado do impacto aqui. Né? Bom, aí a gente dá uma olhada. Desse lado aqui eu vi que deu uma pedrada, inclusive, ali no plástico, né? Não dava para ver naquele ângulo que eu estava no elevador. E ali do outro lado também a gente achou o ponto do vazamento, que era justamente o que rompeu fez um micro furinho e por ali está vazando esse fluido aqui. Beleza? Mas o que a gente veio fazer aqui? Isso daqui tem a ver com o quê? Com se você trocou o óleo, se você levou o carro em todas as revisões da concessionária, tudo que eu mostrei para vocês até agora não interessa. Se você é o almofadinha ou se você é o cupim, certo? Isso aqui não tem nada a ver com manutenção. Isso aqui tem a ver com o uso do carro. Você bate o para-choque, que parou o choque. Você tem lá os radiadores. É muito comum. A maioria dos carros hoje em dia estão com vários radiadores aqui na frente devido à carga térmica desses motores, né? O Corvette C8 tem um problema crônico com pedra aqui na frente, né? Os radiadores são bem mais expostos e toda hora a gente está trocando aqui. Sempre tem um Corvette aí, cada 2 meses trocando o radiador da frente porque pega pedra, né? Olha aí, agora eu estou pagando meus pecados porque agora sou eu também, certo? Mas o que eu vou falar aqui? Vamos falar agora de manutenção. Vamos falar de combustível. Combustível brasileiro destrói os carros. Será? 100 mil quilômetros, 10 anos rodando com o quê? Combustível do Paraguai? Não. Combustível da Argentina? Não. Combustível americano? Não. Rodou com combustível do Brasil. Vamos ver um negócio? Vamos ver como é que estão os bicos e as bombas. Hã? E o que a gente vai fazer aqui? Eu vou botar esses bicos numa máquina para fazer um teste, para entender como é que está a durabilidade, né? Como é que está o trabalho desses injetores, né? Que estão rodando aqui no carro durante todo esse tempo. E onde que eu quero chegar com isso? Que eu sou o pica da galáxia, que eu tratei esse carro a pão de ló. Esse carro viu, na maioria das vezes da sua vida aqui, ele viu gasolina premium. Eu não vou falar a marca da gasolina ou das gasolinas que eu abasteci esse carro, mas esse carro andou maior parte da vida dele, apesar que ele está hoje com um remap de comum, e eu vou falar isso no final do vídeo. Esses injetores e essas bombas viram na maior parte da vida desse carro uma gasolina premium, certo? Em alguns momentos, como por exemplo nessa viagem que eu fiz agora para o Velopark, lá em Joinville eu abasteci com comum, certo? E o carro continuou, não acendeu luz de injeção, não engasgou, não fez nada, porque a parte de programação, em cima da potência original, tem margem para uma gasolina de baixa octanagem. Lógico que, quando eu estou com essa gasolina, eu vou mais em velocidade de cruzeiro, não vou abusando. Por causa que, né, dependendo da temperatura ambiente, temperatura de operação do motor, a gente pode entrar em detonação, certo? Mas, mesmo podendo botar a comum nesse cenário, a maior parte do combustível que eu abasteci nesse carro foi a Premium. E a Premium, por legislação, tem 25% de etanol. E qual que foi o efeito disso? Remap e etanol. Mais pressão de turbina. O que a gente vai fazer aqui é botar os injetores numa máquina para ver como é que está a quantidade de combustível injetada. Isso aqui são injetores piezoelétricos que, dentre as tecnologias de injetores, se você já acompanha os vídeos aqui, você sabe que esse é um dos injetores mais, não diria sensíveis, um dos mais temperamentais, não aceita divergência, certo? Se tiver algum desgaste, alguma impureza, algum defeito interno, isso já aparece como uma falha de cilindro. E esse carro não está falhando nada, certo? Mas para eu ver a quantidade de combustível injetada por cada um, é só botando numa máquina que consegue pesar esse combustível. Ó, esse daqui e um pouco desse, ó, esse daqui ele está um pouco carbonizado, certo? Não sei se dá para pegar aí.
Então, ó, eu tenho um indício visual de que esse injetor aqui está mais carbonizado do que os outros. Esse carvão opaco é combustível não queimado. Isso pode significar que eu tenho um problema lá dentro do cilindro, provavelmente de quantidade de combustível injetado em excesso. Isso pode apontar para um defeito no bico. Veja que eu não tenho sintomas de falha e o carro voou e voltou forte, beleza? Eu não tenho sintomas de falha nesse motor, mas aqui provando o que eu falei lá no início do vídeo. A ausência de evidência não é evidência da ausência. Beleza? Vamos botar na máquina e a máquina vai permitir nós acessarmos a quantidade de combustível injetado por cada um desses injetores, tá? Para descobrir isso, só tirando os injetores. Beleza? Bora. Então vamos lá, para quem não conhece a máquina para fazer teste de bico de injeção direta com a pressão da injeção direta, imprime relatório PDF e aqui eu consigo dizer se o bico tá bom ou ruim. Beleza? Isso dito, eu estava conversando com... Ó, primeiro bico já tá aceitável. Não tá azul, tá verde. Mas verde é aceitável. Aí eu tava falando aqui com o Luiz, né, ô Luiz? A gente... Pô, tava em casa ontem. Cara, liguei o computador. Queria assistir alguma coisa ou jogar alguma coisa, velho. Jogar o quê? Sei lá, qualquer coisa. Pra você dar uma distraída. Aquele momento brain dead. Mas não brain dead ficar scrollando coisa no vertical, né? Não, isso faz mal, cara. Então, aí fiquei olhando pro computador, velho. Não consegui jogar nada. Por quê? Porque não tem nada. Aí você para pra pensar, porra, C63, nova. Saiu do 4 cilindros, saiu do 8 cilindros e foi pra 4. O God of War. God of War foi pro pai de família, family friendly, que tem problemas com o filho adolescente. O cara não pega a cabeça do filho e enfia que nem no 2. Não arranca a cabeça. Que arrancava a cabeça, caralho. Não tem mais isso. Beleza, filme. Tudo fezes. Né? Tudo fezes. Cara, tá difícil, velho. 2026, velho. Eu vou ser sincero, cara. Tá difícil, mano. Tá difícil. O cara não consegue mais ter um momento pra ele relaxar, velho. E a Ferrari, hein? A Ferrari, velho. A Ferrari quer virar um iPhone. Bom, isso até é legal. Pra quem não viu o vídeo do Barata lá, dá uma olhada. Eu tô guardando, tá? Eu não vou reagir pra Ferrari elétrica até sair o carro. Saiu o powertrain e as baterias, saiu o interior, mas não saiu o carro ainda. Eu tô esperando sair o carro, aí eu reajo tudo junto, né? Aí eu passo minhas impressões. Mas, porra, até a Ferrari, cara. Até a Ferrari elétrica. Nada, não tem mais nada. Sim. O Goró tá batizado, né? Você vai tomar um Campari, o bagulho já tá batizado. Mano, tá difícil, velho, não tá? É impossível ser feliz, cara. Você conseguiu jogar alguma coisa ontem? Eu não consegui jogar nada ontem. Eu entrei na Assetto Corsa, dei uma volta, aí eu falei, caralho, que atualização bosta. E aí eu fechei o jogo. Então, Assetto Corsa, velho. A gente tava falando outro dia lá do Forza, do Horizon, né? 4 e 5, né? É. Que Foi. as minas de cabelo colorido fizeram o jogo lá, o jogo de carro. Exatamente. Só botar pra mina de cabelo colorido que não sabe andar nem no manual. Você bota pra galera Não que dá, sabe velho. nem o que é o meio Não de dá, 16. velho. Uma o quê? Nossa, é uma BMW? Que bonita. Porra, mano. Tá difícil, cara. Não dá pra ser feliz, cara. Essa é a verdade. Mas pelo menos, ó, tem o canal da Vanguard, que aí vocês vão ficar olhando uns cara... entendeu? Que testando um bico injetor. Ah, que legal. Isso é legal, não é legal? Legal. Isso pelo menos é o que eu gosto de ver hoje em dia, porque... tá difícil. Bom, o primeiro bico já foi aprovado com louvor... Não, louvor não. Aprovado, passou de ano, certo? Com louvor não. Com louvor não. Vamos pro próximo. E bora, que tem mais 8 para testar. Então vamos lá, cavalheiros. Agora aquele biquinho melindroso, né? Esse aqui é o 322CA. Esse aqui que tava carbonizado, ó. Tava carbonizado, o que é um indício provável de
excesso de combustível. Pode ser que o bico não esteja estanque, pode ser que existe um defeito lá dentro que faz com que ele feche com atraso, que passe mais combustível do que deveria pelo buraco aqui da torneira, que o bico é uma torneira, é uma válvula. A torneira é uma válvula. E aí agora o meu TDAH vai reinar enquanto eu vou montando. É o seguinte, eu tô cansado de gravar vídeo de comercial Doriana para essa oficina. Aí eu fui lá, eu mudei o nome do canal, agora é Guia Vanguard. E agora não tem mais Doriana, agora é Nana. Dor na Ana. Agora é Dor na Ana. Por quê? Porque cansa, cara. Cansa esse mundo de... Eu não tenho Instagram, né? Eu tenho Instagram, só que o Instagram não é pessoal, é um Instagram comercial. E eu odeio o Instagram. Eu fico preso no Instagram. Aí eu vou lá e deleto o Instagram. E também tudo que eu vejo no Instagram é tudo aquele mundo, né? Perfeito, correto, ético, né? Todo mundo tem a vida perfeita, detentora da moral, né? E quer saber, mano? Não é o que eu gosto. Eu não vejo as coisas desse jeito. E toma aí. Qual que é a pegada aqui? Vamos ver se tá com excesso ou não, entendeu? Eu não sei se tá com excesso. Vamos ver se tá com excesso. A máquina não vai sair voando nada. Tá tudo certo. Este é o 32CA, CA de Califórnia. Califórnia, terra dos excessos. Eu deleto várias vezes, porque eu entro no Instagram, vamos fazer a viagem de Velopark. Eu fui lá, reinstalei o Instagram, loguei na minha conta e fui postando os stories, certo? Aí beleza, cheguei no Velopark, aí chego de noite, abro o celular, onde eu me vejo? Perdido 20 minutos no Instagram, no stories, no negócio, não é? É isso aqui, ó. Aí eu, mano, eu não consigo, eu preciso trabalhar, velho. Eu preciso trabalhar, velho. E esses negócios me prende muito fácil. Aí eu vou lá e deleto. Brain rot. É o brain rot. Fucking brain rot. E aí, como é que faz? Não faz, né? Não faz. Não faz. Deleta. Passo pelo mesmo problema, mas eu não deleto. Me tortura. É que assim, cada cérebro reage de um jeito, né, mano? Eu tava falando com meu primo Júnior outro dia e ele falou uma real. Que a gente luta contra o nosso DNA, né? Verdade. E na minha família eu tinha o meu avô, o senhor Hilder Fons, cara genial, assim, autodidata em tudo e tal, na época que não tinha nem luz na rua dele lá. E o seu Hildo, ele gostava de jogar, gostava de fumar, gostava de beber, né? Eu herdei a parte dessa genética, é inegável que eu herdei parte da genética. E aí, ó, a gente no blá 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 aqui. Agora ele vai pro warm-up, na verdade. A máquina trabalhando aí, ó. E a máquina trabalhando. E aí é um pouco disso, né, cara? Eu me vejo muito fácil preso nessa tecnologia, e aí a única solução que eu achei para eu continuar é deletar o Instagram, velho. E aí funciona. Ó, se a gente pegar agora o meu celular e eu entrar aqui no App Store, ó lá, dá para baixar, tá vendo? Ó? Não tá a abrir. Ó, YouTube eu tenho, o YouTube tá a abrir, Instagram tá para baixar, tá vendo? Agora eu não vou baixar. Não vou baixar. Aí tem o Luiz ajudando a fazer as postagens. A pressão tá baixa. Pera aí, não vai dar certo. Esse teste vai falhar. A pressão tá baixa. Tá vendo? Então vamos lá, cavaleiro. Ó, primeiro teste passou com louvor. Tá? Azulzinho. Divergência de 16% a menos do esperado. Mas ainda assim dentro da tolerância. Agora a gente tá no segundo teste, né? 140 bar. Com um pulso de quanto aqui? Nem dá pra ver mais. E tava injetando menos.
estava injetando menos. Ou seja, eu não sei mais nada. Porque eu vejo carbono, excesso. Você põe uma máquina no teste e injeta menos. Aí você fala, pô, não sei mais nada, velho. E eu acho que é um pouco isso. Eu sei por que vocês clicaram nesse vídeo. Eu sei o que vocês clicaram, que vocês querem certezas. Porque vocês têm medo. Entende? Vocês querem ser... Ah, eu vou comprar esse porque o Guilherme falou que esse não quebra. Ah, eu vou comprar esse carro porque o Guilherme falou que esse é bom. Está injetando menos 17% nesse teste. No outro era menos 16%. É menos. Está faltando combustível, não tem excesso. E aí? Bom, cavalheiros, um dos suspeitos aqui, né, por uma inspeção visual, passou. Olha lá, azul, azul, verde, azul, azul, azul. Então, vamos botar o relatório aqui, ó, fica mais bonito para mostrar o negócio, entendeu? Olha lá, a Doriana lá. Ó, aqui é o meio, que tiver abaixo dessa linha é menos, que tiver acima dessa linha é mais. Então deu menos, mas ainda dentro da tolerância, menos, quase mais aqui, ó, quase mais no teste de 120 bar e pulso de 305, pulso pequeno, né? Só que os bicos, cavaleiros, rodaram aí pelo menos 60, 70 mil quilômetros com gasolina com álcool dentro, na composição, e tá aí, ó, tão bons. E aí? É o álcool na gasolina que fode o negócio? Porra, 10 anos, 100 mil, 70, vai. Eu não sei se foram... Pelo que eu tô vendo aqui, eles são originais ainda. Tá com o símbolo da Mercedes, né? Não é o Bosch, né? Você troca o Bosch, é um terço do preço e não vem com o símbolo da Mercedes. Tá com o símbolo da Mercedes, bico original, vai. 100 mil quilômetros. E aí, não é o suficiente pro álcool atacar e destruir tudo isso? Você entende a minha sofrência aqui? Porque quando eu escuto essas coisas, porque o álcool corrói. Cara, calma. Etanol de bomba é álcool em até 96%. Os outros 4% é água, certo? Água você sabe que corrói, beleza? Beleza. Etanol anidro, que é adicionado na gasolina, certo? Tem capacidades higroscópicas, que ele absorve a umidade com o tempo, mas ele está presente numa quantidade pequena na gasolina, por volta aqui de 25%. Se o álcool ele é um péssimo eletrólito, a corrosão galvânica, que é o principal ponto de corrosão de peças metálicas que tem contato com eletrólitos corrosivos... Calma. Onde eu quero chegar aqui? Gasolina premium é um investimento para o seu carro, tá? Esses bicos aqui são os mesmos que eu já mostrei aqui no carro do Arthur, por exemplo. O carro do Arthur, A200, M270, mesma família de bicos. A vazão é diferente, mas a família e o princípio de funcionamento é idêntico, ok? Lá não durou 80, mas é um A200. Roda com gasolinas duvidosas, beleza? Aqui só gasolina premium na maior parte do tempo. E tá aí, rodou com 25% de etanol. E os bicos estão bons, cara. E aí? Como é que eu vou ter uma certeza olhando para isso na real? Porque se o álcool fosse um problema de fato, já era para ter dado problema, certo? Vamos continuar. Então vamos lá, cavaleiros. Qual que foi a conclusão dos testes dos injetores, tanto de vazão quanto de estanqueidade? Os injetores estão bons, ok? Olha, em relação a um carro de 10 anos ou 100 mil quilômetros, andando com bom combustível, não é para ficar trocando bomba, não é para ficar trocando bico. E aqui eu tenho um exemplo disso. E aqui está remapeado, ainda vou falar disso ainda nesse vídeo, né? Mas uma outra coisa que eu posso ver por aqui, ó, é tirando uma foto de como que está a situação lá dentro do cilindro. Eu estou com o beta, aqui ó, o 961N, que é basicamente uma câmera endoscópica, a mesma que você usa lá para fazer teste de colonscopia, mas eu estou fazendo uma boroscopia aqui, que é uma coisa parecida, né? E assim que ele ligar, a bateria está quase no talo. Bora lá, voltando porque agora a gente está com a imagem completa.
certo? E o equipamento carregando. Ó, essa carbonização, ela é inerente a qualquer motor a combustão, ok? E a quantidade de carbonização que vai ter aqui no depósito, na parte superior do pistão, está relacionada ao tipo de combustível, óleo e ao teu perfil de uso, beleza? Por um carro com 100 mil quilômetros, se vocês perceberem aqui, ó, vocês percebem que tem uma espécie de gota aqui, ó. Essa daqui, na verdade, é o ponto onde o bico injetor injeta a gasolina, né? E veja que isso altera a coloração superior ali do pistão, né? O aditivo que você tem na gasolina, parte do trabalho dele serve para fazer essa limpeza. E quando o combustível ele é premium e vem de uma boa base, a base ela não tem uma queima suja, né? Essa queima da gasolina comum e aditivada, né? Se bem que o aditivo lá serve justamente para fazer essa limpeza, ela acaba não se depositando aqui na coroa do pistão. Cara, um carro com 100 mil quilômetros tem um pistão com essa carbonização lateral, que veja que é o ponto onde o combustível não tem muito contato, né? Porque o bico ele injeta esse leque aqui, ó, certo? Aonde o combustível acaba não tendo contato é onde acaba tendo carbonização no pistão, né? Ele não tem um aspecto de porosidade que ia revelar uma tendência à detonação, né? Causada aqui para remoção das forças de Van der Waal que criam... Não, eu não vou entrar nessa seara, não. Não, mas é sério, tem um Van der Waal. E ele cria um colchãozinho, assim. Quando detona, tira esse colchão e aí a temperatura do pistão aumenta, né? Nada como um som de um V8 biturbo, né? É isso aí, agora ele tá limpinho, ó. Agora dá até pra vender o carro, né? Mas enfim, onde é que eu tava mesmo? Eu tava, naquele vídeo que eu tava bravo com os cagão, né? Tava bravo, não sei por que eu tava bravo, eu tô vendo muito vídeo do Nando Moura, acho que deve ser isso aí. Mas enfim, cavaleiros, né? Qual que era o assunto do vídeo? O quanto dura um carro remapeado. E você está entrando aqui nesse vídeo porque você quer uma resposta pronta. Você quer aquela resposta que te traz tranquilidade, né? Porque um especialista, e convenhamos, eu entendo um pouco disso aqui, né? Você está esperando que eu, como especialista, venha e te dá uma verdade absoluta, incondicionável, que vai fazer com que você fique tranquilo, sem medo. Por quê? Porque o Gui da Vanguard falou. Não é assim que funciona aqui? Só que não é esse vídeo, cavaleiros. O que eu estou mostrando aqui para vocês? Que isso aqui é um risco, né? Isso é o que eu falei no início do vídeo. Porra, 10 anos, 100 mil quilômetros, de novo. Os bicos injetores, era a certeza que você tinha que o álcool na gasolina brasileira destrói o sistema de injeção? E agora? Como é que você vê o resultado disso aí? Testamos 8 bicos, tão bons. Eu estou impressionado, certo? Eu estou impressionado. Outras certezas que a gente vai ter aqui. Ai, Guilherme, então, e aí, esse motor é uma boa ou é uma bomba? Olha, eu já vi desses motores aqui, já entraram aqui com rombo no bloco, certo? Veio aí de terceiros, vai saber as variáveis, vai saber se o cara estava remapeado ou não, que tipo de remap tinha lá, se ele botou gasolina ou mijolina, se ele estava andando que nem um imbecil, né? Lá no Track Days estrangulando o negócio. São tantas variáveis que eu chegar assim e te dar uma verdade imutável, né, perfeita sobre essa plataforma, é no mínimo prepotência. Ah não, Guilherme, você tem birra com os vendedores. Não, pelo contrário. Dá uma olhada aqui no meu podcast com o Tecar, um segmento específico, especialista e referência na área que ele atua, e dá uma outra olhada no Corner. Veja que no assunto que eu conversei com os dois lá, eu falo exatamente disso. Dessa
ânsia do público em tentar resumir as coisas em algumas caixas versus a realidade, a quantidade de variáveis que a gente tem aqui e a imprevisibilidade. Passaram-se algumas etapas, alguns marcos, como por exemplo 100 mil quilômetros e 10 anos. Qual dos dois importa mais? 10 anos. Já viu? Já mostrei para vocês aqui, o negócio está derretendo. E aí, Guilherme, o que você vai fazer? Eu vou te falar o que eu fiz, tá? Eu não reservei esse carro para o próximo dono. Eu não estou preocupado, graças a Deus, com tratar isso daqui como se fosse uma rainha da garagem e depois eu vou revender. Eu não estou mais interessado nisso. Eu curti esse carro pra caralho, né? E se você tiver uma curiosidade, ó, segue aí o que é ter esse carro nos últimos 15 mil quilômetros. Você vai ver aí uma média entre uso de cidade e estrada, né, de 5 km por litro com a gasolina premium e também uma das viagens que eu fiz agora para o Rio Grande do Sul, né, de 1.000 quilômetros, ou muito próximo disso, fazendo 7 por litro. 7 por litro. Dá para fazer, tá? Tem sedã 2.0 aspirado aí, 4 cilindros, que não chega nisso, mano. E tô errado? Não tô. Né? E aqui, ó, V8 biturbo. Enfim, é isso. Dá uma olhada. Pô, o Eventure, cara, o Eventure fica bonitão nesse cara aqui, né? A gente que trouxe pro Brasil, ó. Daqui a pouco vai fazer 10 anos que essa marca tá aqui no Brasil e a gente é o representante oficial aqui da marca quando eles eram nada, velho. Quando eu vi o primeiro intake dos caras, eu falei, caralho, aqui tem coisa diferente. E olha aí, ó, nem tá amarelado, hein? Nem tá amarelado. O plástico aqui tá derretendo, mas o intake ficou bom. Mas vamos falar agora de remap, né? O carro é Stage 2. Stage, o que isso significa? Merda nenhuma. Chega aí. Então vamos lá. Hardware desse carro. Eu tenho um intake ali na frente e downpipes. Só. Todo o resto, tudo original. Programação que eu tenho desse carro. Eu estou explorando por volta de 1.4 de pressão. Estável. Quase toda a curva. Lá no finalzinho não adianta. A turbina é pequena e estrangula mesmo. 80 de lambda e ponto original. Certo? Eu chego no final no mês GT de 700 graus Celsius. Nessa aferição que eu fiz com o gasolina Podium, tá? Eu estou falando de um incremento de 10 kg a força na roda, tá? Então eu estou aqui em 80, certo? 79,7, se você quiser mais precisão, nessa última passada, e 90 cavalos de ganho de roda, tá? Eu estou em 490 cavalos, esse carro dá 400 aqui no nosso dinamômetro, sem correção, beleza? Aqui é o jeito certo de medir isso aí. Esse é um mapa que eu posso viajar e botar uma gasolina de baixa octanagem e eu vou estar tranquilo, certo? Eu não vou estar preocupado, né? Se o motor vai quebrar ou não, se vai esquentar, etc. Porque, putz, tem margem ainda para explorar. Só que não uso... Esse foi o mapa que eu fiz, o 7 por litro, né? E 80 de lambda nós estamos aqui. Nós tiramos aqui, né, se você pegar aquela aferição que a gente fez qual que foi o C63 que passou aqui no canal, tem algumas. Mas a gente chega aqui, né, numa aferição assim para pódio, explorando 100%, dando ponto, né? Dando 2, 4 graus de ponto, 1,6 de pressão. Numa boa passada, a gente chega aqui nos 530, 540 cavalos de roda, dependendo da passagem do dia, né? Então assim, tem ainda 50 cavalos para dar uma espremida na pódio. Entendeu? E esse foi o mapa que eu usei a maior parte do tempo desse carro. Quando eu fui para a pista 2 vezes, eu botei esse mapa de 530 de roda. Mas dia a dia é isso, 10 kg a força a mais de torque, uma pressão estável e previsível. Esse carro ele escala muito rápido e até atrapalha o carro. Não adianta você liberar tudo. Na verdade, 1,6 de pressão, o cara até anda para trás aqui, né? Porque só vai aproveitar isso de quarta marcha em diante. Junta essa programação que eu tenho, de a maior parte utilizando gasolina premium e utilizando um motor 800 aqui de lubrificante, certo? E já troquei aqui faz o quê? 5 mil quilômetros, eu troquei com 99, o carro tá com quanto? Vem cá, vamos ver. Estamos com 103,88, né? 1.000 quilômetros e vamos ver uma coisa.
Eu fiz 2 viagens para o Rio Grande do Sul. A do final do ano, que eu viajei ali no Natal, voltei para São Paulo e depois essa aqui do Anderson. Vamos ver o quanto que consumiu de óleo. Eu nem puxei a vareta. Chupa essa, cara. O óleo tá no máximo ainda, velho. E eu já rodei 5.000 quilômetros. Hã? Chupa essa! O que eu estou usando aqui? Maior parte do tempo, de novo, Motul 8100. E quando eu ia lá para o Track Day, inclusive acho que até gravei uma dessas vezes para vocês, eu botava o 300V, né? E aí a gente pode entrar numa seara aqui sobre óleos, etc. Mas está aí, ó, 100.000 quilômetros. Troquei o óleo, ainda está no máximo. Carro, enfim, só está derretendo as coisas aqui e é isso. Vamos finalizar esse vídeo. Afinal, cavalheiros, quanto que dura um carro preparado? É mais complexo do que parece. Esse vídeo inteiro eu fiquei balbuciando e viajando, mas eu não vou deixar vocês com as calças na mão. Vou dar uma resposta que para mim é a mais sensata, a mais circunspecta para este assunto tão recorrente aqui na minha vida como dono de oficina e preparador, ok? Vou botar em ordem de importância, começando com a menos importante, beleza? O que define se o carro vai durar ou quanto dura, certo? Primeiro, ou último, a marca do carro é a menos importante. Veja que tudo que eu mostrei para vocês aqui nesse carro, um carro com 100.000 quilômetros, bicos originais, suores, não são vazamentos, foram suores, né? E alguns problemas relacionados ao uso e não a quem fabricou esse carro, né? Poderia isso aqui ter sido um vídeo de um Corolla, de um Toyota Corolla, poderia ter sido feito um vídeo de um Corolla que eu conto a mesma história. A única diferença é que o Corolla não tem 600 cavalos, né? Mas tá aí. Marca não interessa, tá? Vocês vão entender quando eu falar as duas últimas. Segundo, menos importante, a preparação tem influência na durabilidade do carro? Tem, e pode virar o primeiro. Mas nesse carro que eu mostrei para vocês, foi um carro que está produzindo por volta ali dos seus 600 cavalos, com 80 kgf de torque, enfim, uma calibração que ainda está abaixo do que uma E63 com a mesma família de motor entrega. Então a calibração aqui, ela é sensata, circunspecta, certo? Não é uma calibração que vai me fazer ganhar algum evento de arrancada ou, enfim, eu vou perder de outras C63 que vão estar com calibrações mais agressivas para gasolinas de alta octanagem e visando explorar o máximo de potência que o conjunto carga, combustível e ponto vão entregar nessa plataforma. E nem eu falei, eu já recebi C63 com rombo no bloco. Mas não é o caso dessa. Então a preparação, o fato do carro estar preparado ou não significa nada. Você tem que analisar que tipo de preparação você tem nesse motor. Qual foi a filosofia e o objetivo do preparador, certo? E ver se isso está com consonância ao perfil de uso do carro, do dono. Beleza? Beleza. Terceiro lugar. Quando você vai analisar a durabilidade, existem diversas metodologias para você fazer isso, certo? Existe aquela abertura de capô num carro que está numa agência, e aí o vendedor vem e fala assim, o carro está ótimo. Isso tem uma profundidade e para essa profundidade você deve ter uma expectativa. Está ótimo para o que dá para ver num carro parado com o capô aberto num estacionamento. Pouco, entendeu? Versus um carro que passou por uma inspeção visual ou pré-compra por um especialista, isso também tem uma certa profundidade, ok? Uma pré-compra não faz uma desmontagem completa de transmissão, de motor, que são coisas muito mais caras de se fazer e ninguém faz na hora que está comprando um carro velho, entendeu?
que é o teste de elongação ou de longa duração da 4 rodas. Então você avaliar o quanto durou esse carro está intrinsecamente ligado ao quanto que você analisou desse carro. Ah, mas o vendedor me falou que o carro estava ótimo, ou o dono do carro falou que o carro passou pela oficina mais pica da galáxia. Beleza, você desmontou o carro inteiro? Não. Então vão ter coisas escondidas lá. Então avaliar a durabilidade do carro e emitir uma opinião sobre ele, tá foda a chuva, né? Tá diretamente relacionado ao nível de profundidade dessa análise. Beleza? A maioria dos comentários que eu escuto na minha vida são rasos, não são profundos. Que nem essa poça aqui, ó. Caralho. Segundo lugar, que vão influenciar na durabilidade do carro. Tipo de uso e aqui entra a quilometragem. Beleza? Um carro que é utilizado em autódromo vai gastar muito mais rápido do que um carro que é utilizado na estrada, com trajetos longos e baixa carga, versus um carro que é utilizado nesse cenário aqui, ó. Anda e para. Trânsito. 1 hora para você fazer 10 quilômetros. Se comparado com 1 hora para você fazer 100 quilômetros, se comparado com 2 minutos para você fazer 6 em plena carga em Interlagos. Autódromo vai gastar muito carro. Estrada é o melhor cenário e trânsito é tão prejudicial quanto, tendo em vista a quilometragem, uma volta em Interlagos, quando você está olhando só para a quilometragem. Beleza? Diferentes níveis de desgaste. E por fim, cavalheiros, tempo. Entropia nunca falha. É uma coisa que eu venho repetindo há algum tempo aqui. Nada vai resistir à passagem do tempo. Beleza? 10 anos. Esse, para mim, é o principal fator que ele é inexorável. As palavras estão bonitas agora desse final. Ele é um fator determinante para eu construir a minha expectativa. Em outras palavras, 10 anos vai dar merda. A única certeza que a gente tem é que carro quebra. Se você está vendo um carro preparado, você tem uma máquina de performance. É uma máquina que vai exigir uma manutenção, um cuidado mais curto, num intervalo mais curto, com uma tensão maior, certo? Não espere que você vai comprar uma C63 com 100 mil quilômetros e 10 anos, e eu não estou vendendo a minha, tá? Eu não tô, já falei isso, não estou vendendo. Que não vai ter coisa para fazer. Me surpreendeu, estou mostrando para vocês um estudo de caso real. Esse daqui é um carro que eu tenho muita intimidade, né? Estou surpreso, eu estou surpreso com o fato do carro não ter quase nada para fazer. Você entende? Essa é a expectativa e não o contrário. Entendeu? Então é isso, cavalheiros. Não se enganem, vocês estão se enganando. A culpa não é do vendedor, a culpa não é do dono do carro, a culpa não é da oficina, é tua, velho. Então esse vídeo, ele é um vídeo com o objetivo de esclarecer os senhores, entendeu? Da realidade do que vocês estão fazendo. E você, se você não, meu carro ele tá perfeito, cara, vende essa merda, compra um novelo de lã, umas agulhas de tricô lá e vai ser feliz, velho. Entendeu? Cuidado para não furar o dedo. Então é isso. Tempo, perfil de uso e quilometragem, que tipo de análise de desgaste você está fazendo, que tipo de preparação tem o carro e, por último, quem fabricou. Ficou claro? Ótimo. Considere se inscrever neste canal.